Oi gente, tudo bem? Me chamo Thiago Angelini, sou professor de Geografia e Estudos Amazônicos do Colégio NEP e hoje a gente está aqui para mais uma aula do nono ano. A gente vai continuar falando do Oriente Médio, essa daqui é a nossa penúltima aula sobre o assunto, e a gente vai falar um pouco mais sobre as características econômicas, principalmente a questão do petróleo no Oriente Médio, ok? Bora lá! Olha aí, economia petrolífera no Oriente Médio, e daqui a gente já tenta, sempre quando a gente vai começar as aulas, pelo menos eu tento fazer isso, sobre a questão da etimologia da palavra. A etimologia seria a origem. Aí aqui a gente vai para a questão do petróleo. É bem simples. Enfim, petróleo significa óleo de pedra, mas não é simplesmente isso. Se a gente for ver a questão da matéria-prima do petróleo, são restos fossilizados de material orgânico. Ou seja, qual é esse material orgânico que a gente está falando aí? São restos fossilizados muito antigos mesmo, de épocas pré-históricas, enfim, período Cenozoico aí, fazendo parte desse material orgânico. Material orgânico que a gente fala sobre plantas, sobre animais que estão ali, contando-se também, podendo estar seres hominídeos aí, não exatamente os Homo sapiens, sapiens que nós somos, mas, por exemplo, australopitecos, alguns primatas que são nossos parentes, talvez esteja aí nesse material orgânico do petróleo também, mas principalmente quanto à questão do período mais ligado aos dinossauros, enfim, ali. O petróleo, para se formar como a gente conhece, ele leva bastante tempo. Então, a origem do petróleo vem disso. Aí, ó, toda a economia próxima ao Golfo Pérsico. No Oriente Médio, a gente vai ver aqui um pouco mais pra frente, nem todas as economias, nem todos os países são baseados a partir do petróleo. Boa parte deles sim, e quem está próximo aí ao Golfo Pérsico, ou seja, aquela parte ali, mais como se fosse uma parte do mar ali, do mar Adriático ali daquela região. Então o Golfo Pérsico ele tem a ver também com isso, com essas regiões mais ligadas ao petróleo ali no Oriente Médio. Aqui, principais produtores: Arábia Saudita, Irã, Catar e Iraque. A Arábia Saudita principalmente, ele tem a maior reserva ali no Oriente Médio de petróleo da região. A segunda maior reserva de petróleo no mundo é na Venezuela e a primeira é ali na Arábia Saudita. A Arábia Saudita também que ela rege bastante ali a questão da política dos países árabes naquela região. Também, na mesma região do Emirados Árabes tem Dubai, que é uma cidade conhecidíssima hoje em dia por ter crescido no meio do deserto, isso tudo com o dinheiro que veio do petrodólar, né? do dinheiro, da renda que vinha do petróleo explorado na região, ok? Olha aí, também tem o Irã, o Catar, o Iraque, tem outros países também como o Kuwait, que a gente falou também na outra aula aqui, que é um dos países que tem a maior disparidade econômica entre a sua sociedade e os sheiks ali, o que não tem tanto na Arábia Saudita, isso a gente falou na outra aula também. Então esses daqui são os países principais produtores. O Irã, que é uma potência nuclear hoje em dia, em energia nuclear, mas não se sabe arma quanto a questões bélicas. O Catar, que vai sediar a próxima Copa do Mundo, e o Iraque, que também teve a questão sobre Saddam Hussein, a invasão da guerra, a guerra ao terror que teve depois de 2002, 2001 na verdade, dos ataques à Torre Gêmea, ok? Olha aí, voltando mais às origens do petróleo também. O petróleo como combustível fóssil ele é um pouco mais recente, a partir do começo do século XX, mas ele já era conhecido como betume antigamente. Betume ele era uma certa tingimento, uma tintura que usava para atingir tecidos e também para usar em escritas, exatamente por ele ser muito forte e se marcar muito fácil. Como combustível fóssil ele não era conhecido, mas ele era conhecido ali naquelas áreas desde a época, segundo escritos, desde a época de Cristo, como o betume, como essa massa escura, meio preta assim, que era feito para fazer a escrita e para atingir tecidos, ok? Mas aí descobriram que o refino gera combustível fóssil para máquinas e transportes. Isso daí já surgiu a partir da questão da revolução automobilística, com Henry Ford, com essas mudanças aí quanto ao transporte, principalmente quanto aos barcos, e foi visto que depois daquela era que utilizavam bastante óleo de baleia e tudo mais para fazer o combustível fóssil, que além de ser um combustível caro, era um combustível de difícil acesso como o óleo de baleia para produzir energia elétrica, etc., viram no petróleo uma oportunidade, além dele ter muito mais reservas por aí. Então
viram o petróleo como energia do futuro e viram que o refino daquele betume gerava esse combustível fóssil aí que podia abastecer transportes e outras máquinas industriais, etc. Nisso aqui foi o pós-Primeira Guerra, né? Isso bem antes teve a Revolução Industrial, no século XVII, ali na Inglaterra, e a questão do petróleo como combustível, ele sempre foi também importante para essas questões das máquinas ali, o que deu uma nova vida também para a questão da Revolução Industrial, uma nova fase a partir desse combustível fóssil. Mas aí, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, isso em 1900 pela primeira década aí do século passado, do século XX, empresas europeias vão atrás da exploração no Oriente Médio, nesse setor aí, exatamente por isso. Então, no começo não era algo nacional ali no Oriente Médio, mas sim era algo que vinha de fora, principalmente da Europa, para utilizar esse combustível fóssil, que eles viram que era possível essa criação a partir disso. Então, eles foram lá explorar e o pessoal do Oriente Médio ainda não tinha ideia do valor econômico, do valor que o petróleo teria. E isso a gente vai ver mais na frente, qual foi, quando eles perceberam que isso aconteceu. Aqui na década de 40, isso ainda sem se tornar um produto nacional, o petróleo. Produtividade do barril, isso antes da Primeira Guerra Mundial. Produtividade do barril de petróleo que ele tem cerca de 200 litros, um barril de petróleo equivale a isso, valia somente $2 nessa época. Então, via-se que o retorno desse recurso natural não voltava para pessoas, para os governos ali do Oriente Médio. Então, surgiu uma ideia que foi a fundação da OPEC, ou OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que também tem a Venezuela nisso aqui, mas a maior parte dos seus integrantes são do Oriente Médio. Aí os países produtores, eles organizaram um cartel, que eu acho que talvez eu já tenha explicado aqui, ou não, talvez em outra aula, mas o cartel seria mais ou menos isso. Para não criar uma competitividade, os vários países eles estabeleceram um preço na venda do petróleo a partir desse cartel. Para não fazer mais barato que outro, e outro vender mais ou garantir mais lucro que outro, eles fundaram esse cartel a partir da OPEP aí, que é onde todos os países mantiveram os mesmos preços, e esses preços iam ser exportados para outros países aí, a partir dos países que faziam e que fazem, né, parte da OPEP, ok? Aí teve a primeira crise do petróleo, que foi quando o petróleo tornou-se de fato um produto nacional. Aí o barril de petróleo, os 200 litros de petróleo, começou a ir a $34, o que nem reflete nem metade do que é hoje em dia. Hoje em dia está cerca de 120, $150 um barril de petróleo. Nessa época que era 34, então houve essa primeira crise aí de $2 para 34, foi uma diferença brutal nas economias. Então teve várias crises do petróleo, isso foi a primeira crise, e depois teve em 1970 a pior delas, que acho que na próxima aula talvez a gente fale um pouquinho melhor. Aí, essa questão do petrodólar, né? Pelo fato dos outros países dependerem economicamente do Oriente Médio, e isso cria um forte poder geopolítico. Então, aqui na Primeira Guerra Mundial a gente já via, principalmente pela Primeira Guerra, que era uma guerra muito setorizada, ou seja, somente na Europa. Mas a gente percebeu, principalmente depois da nova ordem mundial e das mudanças da Segunda Guerra Mundial e da questão da valorização do petróleo, que os países do Oriente Médio tiveram acesso, principalmente a armas nucleares, tiveram acesso a maior controle geopolítico, tanto da sua própria região, quanto daquela região ali mais ligada no Oriente Médio, seja eles estando do lado dos capitalistas americanos ou estando do lado da União Soviética, eles estavam mais ligados no poder geopolítico, exatamente por isso, porque como a gente sabe, quando se forma um poder, é preciso ter recursos, é preciso ter território, é preciso ter quem se governe. E o Oriente Médio tinha os recursos, principalmente o petróleo. Aí formaram-se assim esse poder geopolítico que a gente consegue perceber até hoje nos países do Oriente Médio, e o respeito também que equivale à obtenção desse recurso. Aí aqui, petróleo, recurso não renovável, países investem em industrialização e tecnologia. Quando a gente fala que é um recurso não renovável, ele é não renovável para nós, seres humanos. A formação do petróleo, como eu disse, ele equivale a milhões e milhões de anos. Então, claro que todo o petróleo que é tirado da superfície ali, do que a gente consegue perceber
como superfície terrestre, ele não vai ser renovável, como a água que sobe, chove, precipita, ele não vai se renovar. Só vai se renovar depois da questão do material orgânico ali se decompor por milhares de anos e formando aquela massa escura que a gente conhece de petróleo, o que é difícil, acho que até para a raça humana, para ver esse petróleo se renovar. Enfim, e por isso os países investem em industrialização e tecnologia, já sabendo que hoje em dia, claro, isso não é um problema, porque ainda tem vários e vários barris de petróleo pela frente, principalmente no Oriente Médio, na Venezuela, aqui no Brasil com pré-sal, mas eu já penso no futuro quanto essa questão de não ser renovável. A industrialização naqueles setores, a investimento em tecnologia, isso a gente vai falar melhor, principalmente quanto a Israel. Esse investimento em tecnologia, a Fundação de Dubai, por exemplo, é um exemplo de investimento nesse futuro, investimento naquele lugar ali do petróleo, exatamente por não ser renovável, eles já têm ideia de que precisa de outras coisas ali para se manterem como uma economia forte e presente no mundo. Aí aqui, economias não petrolíferas. Como eu disse, tem países que eles não estão ligados ao petróleo no Oriente Médio. Então como eles sobrevivem? Como essa economia se faz presente? Dessa forma. Tem esses países aqui, eu trouxe 3 aqui, a Turquia, a Síria e Israel. A Turquia, vocês bem sabem, elas têm uma parte tanto na Europa quanto no Oriente Médio. Então, essa parte mais ligada à Europa, ela equivale bastante à economia do país. E tem a Síria também, que hoje em dia ela está passando por um período de guerras, de guerra civil ali no seu território, mas já teve também uma economia muito forte baseada na agricultura caprina, na agricultura nômade, a gente vai falar aqui mais pra frente. E tem Israel também, que apesar de é o país mais rico que não é ligado ao petróleo lá no Oriente Médio, mas ele tem bastante equivalência quanto à questão tecnológica, principalmente quanto à tecnologia bélica, ou seja, das armas, ok? A gente vai falar um pouco melhor. Aqui, Israel é um país moderno na região, e exatamente por ser parceiro dos Estados Unidos, seu principal parceiro dos Estados Unidos no Oriente Médio, ele tem bastante apoio quanto à questão da industrialização. E eles investiram em industrialização exatamente onde? Na indústria bélica. Boa parte das armas, do armamento ali que é utilizado naquela região pelos governos do Oriente Médio são de origem israelense. Tem aquilo da fama dos fuzis israelenses, enfim, que são utilizados até pelo exército americano. Então tudo isso é baseado na tecnologia deles. Aí aqui, agricultura de cereais também na Turquia, agricultura não irrigada, porque isso daí equivale a uma região um pouco mais seca da Turquia, que já chega na parte da Ásia seca ali do Oriente Médio. Então uma agricultura não irrigada que equivale a cereais, aveia, enfim, outros cereais aí também que são nessa região e são grandes exportadores de cereais que vêm ali da Turquia. Aqui, e outro ponto também, turismo, principalmente em Israel e Jerusalém, que a gente já falou nas outras aulas, vai falar melhor nas próximas aulas, a gente fala de fundamentalismo islâmico. A gente vai falar sobre Jerusalém, que é o polo ali que tem as 3 maiores religiões monoteístas do mundo. O islamismo, o judaísmo, o cristianismo, eles se encontram no mesmo lugar. Então o turismo ali é muito forte, muito mesmo. Nessa época de doenças, o corona tem diminuído, mas as várias e várias excursões diárias que são feitas para Israel equivale muito à questão quanto à religiosidade e a presença espiritual que tem o local, né? Aí aqui tem Istambul também, que é uma das regiões que mais recebem turistas na região do Oriente Médio ali, pela sua presença também, Turquia e vários outros as belezas naturais. Com Capadócia também, que é uma região que tem os balões ali famosos da Capadócia, tem regiões que são alguns cânions ali, então é bem famoso também. Agricultura irrigada também nessa região, por causa do rio Tigre e o Eufrates, que foram os primeiros rios das sociedades modernas aí na Mesopotâmia. E tem a pecuária nômade, a gente já falou também, nômade equivale às pessoas que não ficam somente em um lugar e vão sempre migrando de um lugar para outro. Então a economia no Oriente Médio se baseia na questão não petrolífera nisso, e na questão petrolífera na extração do petróleo, ok? Espero que vocês tenham entendido essa aula, que possam copiar se possível, e tenham um ótimo momento de estudo. Muito obrigado e bom dia.